Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jó capítulo 11. Deus tem uma palavra aos nossos corações. E eu quero compartilhar com você aqui no capítulo 11 de Jó. Estamos respondendo a pergunta: o que fazer até que Jesus venha? E eu quero trazer nessa manhã mais uma resposta para essa pergunta. E até que Jesus venha, nós precisamos ser pacientes e não julgar precipitadamente. Você pode dizer isso comigo? Até que Jesus venha, devo ser paciente e não julgar precipitadamente. Em que tipo de situação nós somos obcecados em julgar precipitadamente? Naquele tipo de situação que nos causa revolta. Naquele tipo de situação que nos causa repulsa. Naquele tipo de situação de injustiça, de impunidade, ou que foge do nosso senso de justiça, nós temos uma tendência rápida, veloz e ágil de julgar precipitadamente. Ontem eu estava em uma das redes sociais e um amigo de rede social publicou a prisão de um homem que foi acusado de pedofilia. E eu olhei para o semblante daquele homem e os comentários embaixo eram isso mesmo: tem que matar esse lixo, tem que exterminar esse tipo de gente da terra, tem que condenar a morte, tem que... E os comentários eram disso para pior, alguns deles não dá para falar aqui. E quando eu vi aquele comentário e olhei para o semblante daquele homem, eu não conseguia expressar nenhuma opinião de juízo sobre ele. A única coisa que eu fiz foi: Senhor, tem misericórdia, o Senhor é o juiz de todas as coisas e o Senhor conhece a verdade. Eu orei por aquele homem. Como é comum as pessoas olhar uma fatia da história e emitir um julgamento. Esses dias um dos irmãos aqui da igreja, obrigado Roberto, um dos irmãos aqui da igreja comentou a história de um rapaz que trabalha com ele numa oficina de recondicionamento de câmbio, e esse menino, ele estava no lugar errado, na hora errada, e foi culpado injustamente por um assalto. Ficou preso 8 dias injustamente. E só resgatando câmera, só resgatando ponto, só resgatando depoimentos e testemunhas, esse menino conseguiu a sua liberdade. Depois de 8 dias preso, irmãos, quem é que vai pagar os 8 dias? O dano emocional, psicológico, financeiro, familiar, de moral, de reputação, desses 8 dias preso injustamente. Então nós somos muito precipitados em emitir um julgamento naquilo que nos impressiona. E quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que esse tipo de atitude estava presente na vida dos amigos de Jó. Estamos lendo o livro de Jó com a igreja, capítulo após capítulo, e a gente percebe que Jó tinha 4 amigos: Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. E esse homem chamado Zofar, ele não se importava para o sofrimento de Jó. Jó estava sofrendo, é verdade, mas o sofrimento de Jó tinha um propósito que só poderia ser enxergado pelos olhos da fé. Só que os amigos de Jó, quando viram ele sofrer, o que eles começaram a falar? Está em pecado, cometeu injustiça. Você, Jó, fez algo muito errado e precisa pagar o preço do seu erro. Então os amigos de Jó só emitiam juízo precipitado sobre a vida dele. E quando a gente lê na Bíblia o Zofar, capítulo 11 de Jó,
ele diz o seguinte, abra comigo o capítulo 11, verso de número 13. O verso 1 diz, respondeu Zofar, o Namatita, e disse, aí vamos para o versículo 13. Ele disse o seguinte, se tu preparaste o teu coração e estende as tuas mãos para ele, ou seja, se volte para Deus, se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. 15. Porque então o teu rosto levantará sem mácula, e estarás firmes e não temerá. Porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como as águas que já passaram. Percebe o tom da fala do Zofar? Olha que tom de julgamento. Olha o tom que ele usa. Jó, você precisa levantar suas mãos e se voltar para Deus porque você está longe de Deus. Olha o que ele diz. Jó, abandone o seu pecado e a maldade vai deixar de habitar na sua casa. Ele diz assim, Jó, se você se arrepender, você vai andar de cabeça erguida, firme e sem medo. E Jó, se você se arrepender, os seus sofrimentos vão passar. O que o Zofar está dizendo aqui, irmãos, do versículo 13 a 16, é uma sentença de punição e de condenação para Jó. Ele está, em outras palavras, dizendo para Jó o seguinte, Jó, você plantou e está colhendo o mal. Só que se nós formos no começo do livro de Jó, está escrito que Jó era um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal. Jó não era esse homem que Zofar está falando. Jó era um outro homem. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós percebemos um julgamento precipitado de Zofar. Zofar, ele parte do pressuposto que Jó está em pecado. E quantas são as situações, irmãos, que ou nós emitimos um julgamento precipitado sobre as pessoas, ou as pessoas emitem julgamento precipitado sobre nós. Ah, está passando por isso porque está em pecado. Ah, está sofrendo o que está sofrendo porque pecou. E isso é preço. Vai pagar o preço do pecado. Vai colher a consequência do pecado. Era mais ou menos esse o tom da conversa do Zofar. Só que na realidade, irmãos, o que Jó estava vivendo era uma experiência sobrenatural de transformação que só era possível ser enxergada pelos olhos da fé. Jó estava vivendo uma fase desafiadora, sim, mas não era fruto de pecado. Era fruto de um propósito de Deus sobre ele. Mas o Zofar, com uma abordagem estritamente religiosa e legalista, ele tem resposta para tudo. O religioso e o legalista é assim, irmão. Ele sabe o porquê as pessoas estão sofrendo. Ele sabe tudo. Tem resposta pronta para absolutamente tudo. Pessoas religiosas e legalistas como Zofar são pessoas que conhecem muito a palavra e têm muita disposição de aplicar a palavra nos outros e pouca disposição de aplicar a palavra em si mesmo. Pessoas como Zofar, religiosas e legalistas, são insensíveis. Não se importa com o sofrimento alheio e sempre encontram um motivo para justificar o porquê que a pessoa está sofrendo. É assim o religioso. É assim o legalista. Sempre está de olho no porquê as pessoas estão sofrendo e tem um porquê. Ele tem um motivo, ele sabe o que está acontecendo. Quem julga precipitadamente usa pequenas partes da história e não o contexto todo. Quem julga precipitadamente olha só um recorte e não olha o contexto geral.
Quem julga precipitadamente sempre tem o objetivo de ter uma palavra final. Nós vivemos a cultura da lacração. Então, juízes de plantão sempre quer dar a última palavra, a palavra final, a palavra que lacra o assunto. Esses são a semelhança de Zofar, pessoas que julgam precipitadamente e que não são pacientes. O julgamento precipitado, ele é resultado de algo que não, ele é resultado de uma opinião de alguém que não conhece o suficiente. E quando nós olhamos para a Bíblia, existe um ensinamento apostólico sobre o juízo. E esse ensinamento apostólico mostra que nós não devemos julgar. Você pode dizer isso comigo? O ensino de Jesus e dos apóstolos é que não devemos julgar. E aí vem a pergunta, por que não devemos julgar? E eu quero responder essa pergunta com vocês. Por que não devemos julgar? Por que não devemos ser precipitados, afobados no julgamento? Número 1, porque o julgamento não é propósito de Deus para a nossa vida. Deus não nos escolheu para julgar. Deus não nos salvou, não perdoou os nossos pecados, não nos encheu com o Espírito Santo para nós sermos juízes de ninguém. Deus não nos deu dons espirituais, uma família espiritual, um lugar onde somos amados e amamos para julgar as pessoas. O julgamento não é uma atividade reservada para os filhos de Deus. Romanos 14, verso 13. A palavra diz: assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não colocar o que, gente? Tropeço ou escândalo ao irmão. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: não julgue. Por quê? Por causa do amor. Quem ama, irmão, não julga. Quem ama tem um coração tomado por misericórdia. Quem ama tem um coração encharcado pela graça de Deus. Quem ama sabe que não aponta o dedo para os outros, porque o seu próprio telhado é de vidro, não é perfeito. Quem ama tem sensibilidade para lidar com as falhas alheias. Paulo está dizendo isso. Por causa do amor, não julgue. Melhor, tenha o propósito de não ofender, de não causar escândalo ao irmão, ou seja, de não criar motivos para levar outros a ofender, a pecar, a falhar, a se escandalizar. Então, o primeiro ponto, a gente não julga porque julgamento não é o plano de Deus para nós. Deus não te escolheu para julgar. Você diz amém? Você pode dizer isso comigo? Deus não me escolheu para julgar. Então, aborte essa atividade da sua vida. Isso não é papel nosso. Número 2, não devemos julgar, porque o julgamento é errado, porque não alcança as motivações do coração humano. Por que julgar é errado, pastor? Porque o julgamento humano, ele só alcança aquilo que os seus olhos estão vendo. Ele não alcança as motivações do coração de uma pessoa. Há 15 dias atrás, eu estava indo para Embu Guaçu, e eu estava no ponto final dos ônibus ali no Valo Velho, e eu conheci a história do Luiz. É um homem de 63 anos, passou por 3 casamentos, tem 4 filhos e 2 netos. Mora na rua há 8 anos. E enquanto o ônibus não chegava, eu comecei a conversar com o Luiz. E conversamos ali por volta de 40 ou quem sabe 45 minutos.
E o Luiz, um homem muito sóbrio, contando a sua história de vida, os seus sofrimentos, ou parte deles, porque o tempo não permitia ele falar sobre tudo. E ele disse assim para mim: Gabriel, o que me faz estar aqui na rua não é falta de casa. O que me faz estar aqui na rua não é falta de gente que me ama. O que me faz estar aqui na rua não é falta de comida ou falta de trabalho. O que me faz estar aqui na rua é eu não saber lidar com as dores que eu experimentei ao longo da minha vida. Quando eu ouvi aquilo, eu tive uma aula de sobriedade, irmão, de coerência, de sensatez. Porque o Luiz me ensinou que ele tinha uma visão exata sobre o porquê ele estava ali. As dores que ele foi atravessando ao longo de 3 casamentos, 4 filhos, 2 netos, experiências ruins e boas ao longo dos seus 63 anos de vida, ele não saber lidar com as dores daquilo fez ele morar na rua. E a pergunta é muito simples. Quem passa lá, e hoje se você passar lá, se tiver oportunidade, você vai passar e provavelmente você vai ver o seu Luiz lá. E muitos passam e olham assim e falam: é mais um cachaceiro, é mais um morador de rua, é mais um indigente, é mais alguém na cidade de São Paulo que está em situação de rua pedindo. Mas por trás de cada pessoa tem uma história, irmão. Por trás de cada pessoa existe uma história. E às vezes, a gente julga as pessoas sem conhecer a história delas. Sem conhecer as motivações que elas carregam. Sem conhecer a realidade do coração sofrido das pessoas. É muito fácil e muito desumano a gente julgar as pessoas pelo que a gente vê. 1 Coríntios capítulo 4 e verso 5. Eu quero te mostrar isso. Por favor, abra comigo a Bíblia. Paulo diz: portanto, nada julgueis o que, gente? Antes do tempo. E de qual tempo Paulo se refere? Antes da vinda de Jesus. Olha o que Paulo está dizendo à igreja: não caia na besteira de julgar algo antes que Jesus venha, porque você vai errar. Você vai se equivocar. Não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas que estão o quê, gente? Que estão nas trevas, e vai fazer com que essas coisas sejam manifestadas. E olha essa próxima expressão: e os desígnios dos corações. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não julgue antes da hora, porque o julgamento vem com o Senhor. E o Senhor vai revelar a motivação do coração de cada pessoa. De cada pessoa. E cada um vai receber de Deus louvor. Cada um vai receber de Deus a recompensa que está associada às suas motivações. Então percebe que o cuidado de Paulo é dizer assim: não julgue. Você não sabe o que está por trás daquilo. Não julgue, porque você não conhece a motivação da pessoa. Não julgue, porque você conhece apenas um recortezinho e às vezes minúsculo da história da pessoa. Você não sabe. Você não sabe. Você não tem conhecimento suficiente para isso. E eu fico impressionado, irmãos, porque esse tema é não julgar e ser paciente até a vinda de Jesus
é algo muito importante, porque o povo de Deus, o povo especialista para julgar, irmão. Parece que o povo de Deus se tornou especialista em emitir julgamento. Isso é certo, isso é errado. Não, porque a Bíblia, ainda enche a boca para dizer, a Bíblia diz que. A Bíblia diz. Irmãos, a mesma Bíblia que a gente cita está dizendo que o amor, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se há alguém que deve julgar, apontar o dedo, pedir justiça e etc., esse alguém não somos nós. Esse alguém é o Senhor. Então, em segundo lugar, o julgamento é errado porque não alcança as motivações do coração humano. Terceiro lugar, o julgamento alimenta o orgulho e nos projeta numa posição que não é nossa. Deixa eu lhe dizer isso. Quanto mais a gente julga as pessoas, mais orgulhosos nós ficamos. Eu vou repetir isso para você, tá? Quanto mais a gente julga, mais orgulhoso a gente se sente. A gente se acha melhor. Porque se eu estou emitindo julgamento, eu estou, em outras palavras, dizendo, eu sou melhor do que essa pessoa. Eu sou um modelo mais parecido com Jesus e eu posso falar sobre essa pessoa. Então, o julgamento alimenta em nós o orgulho e nos projeta numa posição que não é para nós. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, e versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, ele faz o quê? Você está aí, irmão? Quem fala mal de um irmão, ele faz o quê? Ele julga. E fala mal da lei. E julga o quê, gente? E se a gente julga a lei, e já não somos mais apenas observadores, nós somos juízes. Nós não somos mais observadores da lei, nós somos juízes. E aí entra o agravante. Um crente que julga, ele sai de debaixo da graça e entra debaixo da lei. E você sabe o que a lei diz? Que se alguém tropeça em um dos pontos da lei, é culpado por todos os outros. A lei exige rigor, irmão. Então, se você é alguém que julga pessoas, você está debaixo da lei e não debaixo da graça. E se você está debaixo da lei e não debaixo da graça, se prepare, porque a cobrança sobre você será superior. É isso que o apóstolo Tiago está ensinando. Não pense que a cobrança vai ser pequena, porque não será. Vai ser muito superior. Muito superior. Porque você abandonou a graça e se colocou debaixo da lei. Versículo 12. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Quem a gente pensa que é, irmão? Para julgar as pessoas. Vamos trocar em miúdos? É o que o apóstolo Tiago está perguntando. Igreja de Jesus, quem a gente pensa que é para julgar as pessoas? Como diz os jovens, quem somos nós na fila do pão, irmão? Quem é a gente? A gente caminha um pouquinho com Jesus, a gente aprende algumas coisinhas com a palavra, a gente ora um pouquinho, jejua um pouquinho, serve um pouquinho e acha que a gente já está em condição de emitir julgamento sobre tudo e todos. Quem somos nós na fila do pão? Vai se olhar no espelho. Vai se olhar no espelho. É isso que Tiago está dizendo. O legislador e o juiz só tem um. Há um só.
E não somos nós. Eu tenho pena, irmão, mas pena daqueles ministros que estão em Brasília e usam capa preta, e eles andam como se fossem os donos da moral. Tem dificuldade até para virar. Se acham a medida da precisão da lei. Eu tenho um dó, irmão. Como eu tenho dó e pena. Sabe por quê? Eles não são nada. O apóstolo Tiago, ele enfatiza: há um só juiz. Lá no Antigo Testamento, ele é apresentado como o juiz de toda a terra. O juiz de toda a terra. E esse juiz é o Senhor dos Exércitos. Ele é o nosso juiz, ele é o juiz das pessoas, ele é o juiz de todas as nações da terra. Agora é importante que a gente saiba disso. Quanto mais a gente julga, mais estamos alimentando o nosso orgulho. Mais estamos deixando de ser humildes. Porque o oposto do orgulho é a humildade. Então, quanto mais julgamos, mais nos afastamos da humildade. Em quarto lugar, não devemos julgar, porque o julgamento foi proibido por Jesus. Você pode dizer isso comigo? Jesus proibiu o julgamento. Você conhece esse texto bíblico, Mateus capítulo 7, não julgueis para não serdes julgados, porque o juízo com que a gente julga é a medida com que seremos julgados. Então, não devemos julgar, porque a medida com que, a intensidade com que aplicamos nos outros o juízo, é a intensidade com que os outros vão aplicar em mim. Então, o julgamento foi proibido por Jesus. Agora, irmãos, nós já entendemos o porquê não devemos julgar, sim ou não? Sim ou não, igreja? Agora, eu quero responder uma outra pergunta. Como é que a gente vence a tentação do julgamento? Diga isso comigo, é possível vencer a tentação do julgamento. E como é que a gente vence? A gente precisa assumir uma posição de paciência diante dos processos e circunstâncias da vida. Irmão, não tem como a gente parar de julgar se a gente é impaciente, afobado, agoniado. Se a gente não dá espaço para os processos em nós e na vida das pessoas. Talvez a gente julga um familiar nosso que a gente não conhece o porquê que está agindo daquele jeito com a gente. E a Bíblia está dizendo, sabe o quê? Não é para a gente julgar, é para a gente perdoar. Veja, o que a Bíblia manda a gente fazer, a gente não faz, que é perdoar, mas aquilo que a Bíblia não manda a gente fazer, a gente faz, que é julgar. Por quê? Porque a gente não sonda, a gente não dá espaço para as pessoas viverem os processos dela e a gente viver os nossos. A gente é impaciente. E essa impaciência faz a gente julgar precipitadamente. Então, como é que a gente vence essa tentação do julgamento? Assumindo uma posição de paciência. Assuma, se posicione como alguém paciente. Salmos 37, verso 7. Por favor, acompanhe comigo esse texto. Diz a palavra: descansa no Senhor. E faz o quê? Duas coisas o salmista diz aqui. Primeiro, segunda, descansa e espera. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Em outras palavras, não fica indignado ou irritado com aquela pessoa que está se dando bem mesmo praticando o mal.
Cuidado com esse senso de justiça. Não, uma pessoa fez o mal, tem que ser punida. Calma, respira. O juiz de toda a terra está olhando para todos. Calma, descansa, espera no Senhor. Não deixa isso indignar, irritar, azedar o teu coração. Quantos de nós fica com o coração azedo, irmão, por causa da impunidade? Ou porque a gente acha que um juízo está demorando de chegar? Ou porque o ímpio, aquele que pratica o mal, está prosperando? Quantos de nós ficamos assim? Fala para mim. Muitos de nós. Então o salmista está dizendo, descansa, espera. Descansa em Deus. Espera nele. Esse texto, ele me faz lembrar de Romanos 12, e versículo 12. O apóstolo Paulo, ele fala sobre se alegrar na esperança, sobre ser paciente na tribulação e sobre ser perseverante na oração. O apóstolo Paulo está ensinando que na esperança a gente deve se alegrar, na tribulação a gente deve ser paciente. Diga isso comigo, paciência na tribulação. Como é que a gente vence, irmãos, essa tentação de julgar precipitadamente? Seja paciente. Calma, espera, respira, conta até 10. Sai do lugar onde você é estimulado a julgar. Reflita, medite, fale com Deus, leia a palavra. Ouça o conselho de alguém mais maduro na fé. Ouça o conselho de alguém mais experiente na fé. Tenha a humildade de buscar conselho. Não se afoba. É isso que o salmista está ensinando no Salmo 37. Hebreus capítulo 6 e verso 12. A palavra diz, para que vocês não sejam negligentes, ou não se façam negligentes ou apáticos, mas sejam imitadores daqueles que pela fé e o que mais? Paciência, herdam as promessas. Olha que coisa linda, irmãos. O escritor aos Hebreus está dizendo assim, se a gente conseguir vencer a impaciência com a paciência, se a gente conseguir vencer a incredulidade com a fé, nós seremos fortes candidatos, imitadores daqueles que herdaram promessas. Ou seja, nós seremos fortes candidatos a herdarmos as promessas que Deus fez sobre nós. Mas tem duas coisas. Aliás, 3 coisas. Imitar, ter fé e ter paciência. Imitação, fé e paciência. Diga comigo, existe uma distância entre a promessa e o cumprimento. Essa distância se chama paciência. Entre Deus prometer e Deus cumprir uma promessa, existe um trajeto. O nome desse trajeto é paciência. Deixa eu te dar um exemplo bíblico. Versículo 15, por favor, de Hebreus 6. Eu gostaria que você lesse esse texto. 1, 2, 3. De quem a Bíblia está falando, irmãos? De quem? Abraão, o pai da fé. E o que a Bíblia está falando sobre Abraão? Que ele esperou com paciência, que ele não se precipitou, que ele não queimou etapa, que ele aguardou os processos de Deus na vida dele, que ele não se afobou quando o ímpio prosperava, quando
os seus inimigos prosperavam, quando o injusto prosperava, ele ficou tranquilo, ele ficou paciente, ele ficou focado. E aí o que aconteceu? O final do versículo 15 diz que ele alcançou a promessa. Quantos aqui querem alcançar a promessa? Irmãos, alcançar a promessa tem a ver com paciência, tem a ver com esperar, tem a ver com se comportar de maneira perseverante no processo. Eu termino lendo o último texto dessa manhã, Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, nós também, assim como Abraão, assim como os heróis da fé, nós também, você pode dizer comigo? Eu também tenho promessas. Quantos aqui têm promessas, irmãos? Nós que temos promessas. A gente está rodeado por uma quantidade enorme de personagens do Antigo Testamento que herdaram as promessas. É isso que ele está dizendo aqui. Testemunhas, uma nuvem de testemunhas que herdaram as promessas. Então, o que nós devemos fazer? Deixar todo embaraço. E aí eu vou te dar uma dica. Um dos embaraços é o julgamento. Julgar embaraça a gente. Julgar faz a gente tirar os olhos do nosso processo e ficar olhando muito para o outro, achando falha no outro. Uma das coisas que nos embaraça é perdermos tempo julgando a vida alheia. Tira os olhos do outro. Pastor, mas isso não é egoísmo? Depende de como você trata isso. Você está tirando os olhos do outro para focar naquilo que Deus está realizando na tua vida. Isso não é egoísmo, isso é foco. Então a gente precisa deixar o embaraço, deixar o pecado, porque o julgamento, além de ser um embaraço, também é um pecado. Jesus condenou o julgamento. E tudo isso está tão perto de nós, está nos rodeando. E aí o escritor aos Hebreus encerra dizendo assim: corramos com paciência a carreira que está proposta. Pensa comigo, irmãos, como é que se corre com paciência? Normalmente correr é um exercício de afobação, sim ou não? Sim ou não, gente? Como é que você corre paciente? Eu não consigo ver essa cena. Você corre, aumenta os batimentos cardíacos, aumenta a bombeação do sangue, de oxigênio na sua cabeça, e aquilo vai te deixar mais acelerado. Só que o escritor aos Hebreus está dizendo: corra com paciência. Em outras palavras, dizendo assim: aprenda a equilibrar intensidade com paciência, velocidade com tranquilidade. Corra com paciência a carreira que está proposta. Eu quero te convidar a pensar sobre isso nessa manhã, porque essa é uma manhã oportuna. Nós estamos diante da ceia, vamos celebrar a vida de Jesus em nós. Irmãos, pense comigo, a gente só pode celebrar a vida de Jesus se a gente está desprendido daquilo que nos embaraça. E o que nos embaraça, pastor? Um dos principais embaraços na vida de um cristão se chama julgamento. Ele julga precipitado. Ele se antecipa em coisas que Deus já viu e já reservou a devida recompensa para a pessoa. Então quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos falar com Deus nesse momento. E por favor, nesse momento, faça uma análise, faça uma reflexão aí da sua vida. Quem são as pessoas que têm sido alvo do seu julgamento? Quem são os Luíses
da vida que você está encontrando e está dizendo: essa pessoa está errada, essa pessoa não merece. Quem são as pessoas que você está julgando sem você conhecer a história, meu irmão? Quem são elas? Quem é aquele familiar que você insiste em não perdoar, só que você não sabe a motivação do coração daquela pessoa em te tratar do jeito que te trata? Quem são essas pessoas? Você prefere julgar o que Jesus disse que não é para fazer do que perdoar, que é o que Ele mandou fazer. Esse é o momento de reflexão. Esse é o momento de você expor o seu coração diante da presença de Jesus. A palavra está aqui, servida à mesa. E a pergunta é: diante da mesa, você vai fechar o seu coração ou você vai se expor à unção liberada nessa manhã? A unção desta palavra que é viva, que é eficaz. Que Deus não perde ocasiões. Deus sempre tem um alvo certo. Você prefere se fechar ou se expor diante da presença de Deus? Quero te convidar a orar nessa manhã. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer. Nós queremos reconhecer que o Senhor é o juiz de toda a terra. Como disse o apóstolo Tiago, o Senhor é o único juiz. O único que tem domínio, o único que reina, o único que tem autoridade sobre as nações, o único que tem senhorio sobre as pessoas, sobre as famílias, sobre nossas vidas. Pai, nós queremos nos render diante do Teu senhorio nessa manhã. Nós queremos nos abrir e diante da autoridade, da unção que esta palavra carrega, nós queremos nos expor a ela. Nós queremos nos render a esta unção que nos toca e nos convence acerca das pessoas que temos julgado precipitadamente. Pai, nós queremos, como filhos, nos arrepender nessa manhã. Perdoa-nos por todo julgamento precipitado. Perdoa-nos por não discernir os momentos, as histórias das pessoas e simplesmente julgá-las. Eu quero, junto com os meus irmãos, te pedir perdão nessa manhã. Olha para o nosso coração, Pai, que foi afobado, que foi precipitado, que foi ansioso e que muitas vezes, Pai, pessoas que não mereciam julgamento, pessoas que na realidade precisavam da misericórdia, precisavam da compaixão, precisavam de um toque amoroso, precisavam de um ouvido acolhedor para ouvir a sua história, precisavam, Senhor, de um outro gesto e não de julgamento. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes que julgamos as pessoas. Perdoa-nos, Pai, por sermos tão inconsequentes, tão insensatos, tão duros de coração e não olhar a realidade que está por trás de cada pessoa. Senhor, nesta manhã nós não queremos apenas pedir perdão, nós queremos também declarar, liberar, abençoar as pessoas com nosso perdão, Senhor. Nós queremos liberar perdão nessa manhã, liberar perdão para aqueles que nos ofenderam, liberar perdão para os nossos familiares que maltratam cada um de nós, liberar perdão para aquele que nos distratou. Queremos liberar perdão para todos os ofensores nessa manhã, soltá-los, porque quando soltamos somos soltos. Queremos, Pai, na autoridade do nome de Jesus, declarar que o Teu perdão passa por nós, o Teu perdão alcança os ofensores. E também, Pai, nessa manhã nós queremos perdoar a nós mesmos. Tomamos a iniciativa de liberar perdão sobre nós, que a Tua graça, o Teu amor, Senhor, o Teu amor que cobre uma multidão de pecados, que este amor esteja presente, que este amor esteja manifesto, que este amor esteja, Pai, sensível, perceptível sobre as nossas vidas nessa manhã. Pai amado, nós colocamos diante do Senhor
nosso coração, nos rendemos, nos abrimos, nos quebrantamos, nos expomos à unção da sua palavra e pedimos: Senhor, transforma-nos, muda-nos, muda o nosso coração, muda o nosso pensamento, muda, Senhor, a nossa disposição. Que a nossa disposição não seja de julgar, mas que a nossa disposição seja de amar e perdoar. Amar e perdoar. Amar e perdoar. Pai, que essa seja a disposição da tua noiva, porque esta foi a disposição do Senhor quando o Senhor subiu na cruz do Calvário. Essa foi a tua disposição, Jesus, ao se entregar por amor das nossas vidas, em redenção e perdão pelos nossos pecados. Nós queremos, como igreja, declarar, Pai, a unção do Espírito fluindo em nós, a unção do Espírito quebrantando e transformando a nossa forma de enxergar as pessoas. Nós queremos te dar graças por isso, nós queremos te agradecer por isso, nós queremos te honrar por isso, Senhor, e declarar: venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino sobre nós, venha o teu reino na forma de liberação de perdão. Sim, venha o teu reino na forma de liberação de perdão. Venha o teu reino na forma de amor, de compaixão, de graça, de paciência. Venha o teu reino com os frutos do Espírito. Venha o teu reino, Senhor, com amabilidade, bondade, mansidão, com domínio próprio. Nós precisamos que os frutos do Espírito se manifestem em nós. Nós oramos por isso, Senhor. Nós clamamos por isso.